É o programa Bíblia no meu dia a dia. Que bom ter você, que bom ter a sua companhia, que bom ter o Senhor conosco. Ele está conosco. Ele prometeu que onde dois ou mais estivessem reunidos no nome dele, ali ele estaria. Mas ele está aqui na sua palavra. A palavra de Deus, ela nos faz experimentar a presença de Deus, do Deus que se comunica, do Deus que fala conosco. Por isso, eu tenho uma boa notícia para você. Deus quer falar com você. Deus quer falar comigo. Então vamos abrir os nossos ouvidos, mas também o nosso coração, porque Ele fala no coração, para que nós acolhamos tudo aquilo que Ele quer oferecer para nós na palavra, orientar a nossa vida. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao estudo do livro de Josué. Então pega a sua Bíblia, o seu caderno, para que nós façamos juntos o nosso estudo. Anota aí o texto, é Josué, capítulo 13, versículos de 1 a 14. Josué, capítulo 13, versículos de 1 a 14. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Josué estava velho, em idade avançada, quando o Senhor lhe disse: estás velho e em idade avançada, e ainda ficou muita terra por conquistar. Eis a terra que ficou por conquistar, todas as regiões dos filisteus e toda a região de Gesur, desde o rio Sió, ao oriente do Egito, até o território de Ácaron, a norte, considerado terra de Canaã. Os 5 principados filisteus, Gaza, Azoto, Ascalon, Gate e Ácaron, os heveus no sul, toda a terra dos cananeus que se estende de Ara, pertencem aos sidônios, até a Feca e a fronteira dos amorreus, e ainda a terra de Biblos, e todo o Líbano oriental, desde Baal-Gade até a entrada de Emate. Todos os que habitam a montanha, desde o Líbano até Maserefote, no oeste, até os sidônios, e todos os sidônios. Eu os expulsarei de diante dos israelitas. Deves apenas repartir a terra como herança a Israel, conforme te ordenei. Agora, portanto, divide esta terra como herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo de Manassés, os rubenitas e gaditas já haviam recebido sua herança no além-Jordão, a leste, conforme Moisés, o servo do Senhor, havia indicado. Partindo de Aroé, na beira da torrente do Arnon, junto com a cidade que está no fundo do vale. Incluía todo o planalto de Madaba até Dibon, todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, em Rezebom, até a fronteira dos amonitas, Galaade e o território de Gesur e de Maacate, como também todo o monte Hermon e todo o Bazã, até Saleca, e todo o reino de Og, em Bazã, que reinava em Astarote e Edrai, e era sobrevivente dos refaítas derrotados e expulsos por Moisés. Os israelitas, porém, não puderam expulsar os gessurreus e maacateus. Por isso, Gesur e Maacate continuaram a morar no meio de Israel até hoje. Somente a tribo de Levi, Moisés não dera uma herança. As ofertas feitas ao Senhor Deus de Israel são a sua herança, conforme ele lhes havia dito. Agora é tempo de distribuir as terras, ou melhor, de continuar as conquistas e depois distribuir as terras. Aqui é muito importante a gente perceber, não é, algo que fica muito claro naquilo que foi dito pelo Senhor aqui, nessa repatriação da terra. O próprio Senhor vai dizer, né, Josué está velho, em idade avançada. E aí o Senhor vai dizê-lo, né, estás velho, em idade avançada, e ainda ficou muita terra por conquistar. Eis a terra que ficou para conquistar. E aí ele vai apresentar, né? São muitas
como nós escutamos. E aqui existe algo importante. Josué, apesar de você estar velho, apesar de você estar cansado, a sua missão não terminou. Eu gostaria que isso ficasse muito presente para nós no nosso coração. A missão não terminou. Eu estarei dando a você a terra, dando a você a possibilidade da conquista, mas eu preciso te dizer, eu sei que você está velho, em idade avançada, cansado, mas a sua missão não terminou. Tem muita gente que acha que chegou numa certa idade e a sua missão terminou. Não. Não terminou. Se você que está me ouvindo agora, me vendo, você tem uma idade avançada e você acha que a sua missão terminou, hoje, em nome do Senhor, eu estou dizendo para você, a sua missão não terminou. Talvez você não tenha o mesmo vigor, talvez você não tenha o mesmo ânimo, talvez você não tenha a mesma disposição, mas Deus tem uma missão para você e essa não terminou. A velhice de Josué não anulou o chamado de Deus. E eu quero dizer para você, o chamado de Deus não foi anulado da sua vida. O propósito de Deus é maior do que a idade. Existe um propósito de Deus muito maior do que a sua idade. Talvez algum sacerdote que já está aí com seus 70, 80 ou 90 anos, o propósito de Deus vai muito além da sua idade. Talvez você não vai conseguir celebrar o número de missas que o Senhor celebrava, talvez você não vai conseguir fazer as viagens que fazia, mas o Senhor pode rezar, o Senhor pode interceder, o Senhor pode continuar mantendo no seu coração uma paixão pela salvação das almas. Isso vai te levar ao santo altar, isso vai te levar à intercessão, vai te levar ao sacrário, vai te levar às súplicas a Deus pela salvação das almas, para sustentar os sacerdotes novos, aqueles que estão em plena atividade, para sustentar os missionários, para que os corações sejam conquistados. A missão não terminou. Essa é a palavra de Deus para você. Mesmo quando o vigor humano diminui, mesmo quando a missão parece ter terminado por causa da perda do vigor, a missão espiritual, ela continua. Vamos lembrar que Paulo vai dizer assim, eu vejo que o meu corpo está se arruinando, mas a minha alma continua cada vez mais vigorosa e forte. Eu volto a dizer, a missão não terminou. Há sempre mais a ser conquistado, há sempre mais a ser vivido, há sempre mais a ser experimentado no Espírito. Deus só vai retirar de nós a nossa missão quando nós dermos o nosso último suspiro. Enquanto isso, a nossa missão continua. Ela continua na busca da santidade, se você aí tem uma idade avançada, na busca da santidade, na missão, na intercessão. O propósito ele é maior do que a idade, eu volto a afirmar isso. Então, não sucumba. Agora, eu preciso dizer uma coisa. Existem jovens que muitas vezes estão mais velhos do que os velhos em idade. Cansados, abatidos, sucumbindo, pelo amor de Deus, querendo entregar os pontos, querendo abandonar a missão. A palavra de Deus hoje está dizendo para mim, para você, como foi dito para Josué, a missão não terminou, o combate não acabou. É tempo de avançar. Se você é um jovem, alguém de meia idade, que está aí abatido, cansado, chegou a hora de você se levantar, porque a missão não terminou. O propósito é maior do que o seu cansaço. E deixa eu te dizer, talvez o seu cansaço ele esteja muito vinculado a uma necessidade maior que você precisa dedicar à oração, você que é jovem. A adoração, deixar o celular, deixar a informação, as redes sociais e rezar, escutar Deus. É ali que a gente descansa. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados pelo peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, vai nos dizer Jesus. Agora, deixa eu dizer algo ainda a mais. A nossa vida espiritual existem áreas que ainda precisam ser vencidas, que ainda precisam ser trabalhadas. Existem aí outras áreas que
precisam ser convertidas. Tem áreas que nós já vencemos, glória a Deus, o combate foi intenso, foi desgastante, a gente cansou, não é verdade? Mas existem ali outras áreas que não estão convertidas, situações que precisam ser vencidas. E deixa eu te dizer, assim como a palavra está mostrando, Deus quer toda a terra, Deus quer todo o seu coração. E se existem áreas aí de combate, existem áreas que não foram vencidas, vamos lá? Vamos para o combate? Não baixe guarda, não desanime, não desista. É isso que a palavra de Deus hoje está mostrando para mim e para você. Colhendo o fruto espiritual da palavra, é claro, literalmente falando, é o que aconteceu aqui, mas espiritualmente nós estamos sendo provocados por Deus. A gente não pode se conformar com vitórias parciais. Não podemos nos conformar com vitórias parciais. Deus chama a cada um de nós a continuarmos no combate. Eu quero colocar aqui como mensagem: o cansaço espiritual é superado no vinde a mim, ou seja, na oração, na adoração, na meditação, na contemplação dos mistérios de Deus. A missão não terminou, mesmo que o vigor humano diminua, a missão espiritual continua. Há sempre mais a ser conquistado na força do Espírito. A santidade, a missão atualizada, a intercessão. O propósito de Deus é maior que a idade e qualquer perda de vigor. Ainda há conquistas a serem feitas, áreas da nossa vida a serem convertidas, há muita graça de Deus pela frente. Não abandone o barco, não pendure as chuteiras, continua no combate. Deus tem propósito, o propósito de Deus é muito maior do que a nossa idade, a perda do nosso vigor. Chegou a hora de nós entendermos. Eu não consigo mais fazer fisicamente. Eu tenho um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, até desculpa, professor Felipe. O professor Felipe aqui é muito meu amigo. Por exemplo, hoje ele já entendeu que ele não tem mais o vigor físico para viajar, mas ele não parou a missão. Ele faz live, ele faz programas, ele prega ali na Canção Nova e ele sabe que dali ele atinge milhares e milhares de pessoas. Fisicamente ele não consegue ir, mas ele não se aposentou. O propósito é maior do que a idade. Só estou dando um exemplo para que você entenda. Vamos rezar? Senhor, que o nosso coração seja sempre revigorado por essa palavra. A idade não pode interromper a nossa missão. Ainda que a missão ela mude de propósitos, de atitudes, nas atividades, mas nós não somos chamados a abandonar o barco, nós não somos chamados no mundo espiritual a aposentar. Não existe aposentadoria no mundo espiritual. Senhor, convença o coração desses irmãos e dessas irmãs. Quantas pessoas não têm mais vigor físico, já estão numa idade avançada, mas podem interceder, podem rezar, podem colocar os missionários, rezar pela igreja, interceder pela nação, pela cidade. Quantas pessoas podem fazer inúmeros atos de amor, de confiança, e isso é um benefício tão maravilhoso para a Santa Igreja. Quantos jovens, meu Deus, estão aí parecendo velhos em idade, mas são jovens de idade, mas com uma alma envelhecida que os idosos não têm. E eu peço ao Senhor que visite esses irmãos hoje, essas irmãs, e não os deixe desistir, mas que nós entendamos, o lugar do descanso é o seu coração, é a sua presença, é a oração, é a adoração, é estar em comunhão com o Senhor. E atualiza ainda mais a minha missão e a missão desses meus irmãos, porque o Senhor hoje está dizendo, a missão não terminou, o propósito é maior do que a idade, do que o vigor físico. Amém. É exatamente isso. Talvez você nem tenha entrado ainda no combate, chegou a hora de entrar. Deus quer
todo o seu coração, toda a sua vida. E se você se entregar a Ele, você vai contemplar coisas maravilhosas. O combate cansa, mas nós sabemos onde descansar. E nós não vamos parar até o nosso último suspiro. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.